Questão 3, PubMap nível 3 2005. Dois amigos partem ao mesmo tempo do ponto P e se afastam em direções que formam um ângulo de 60 graus, conforme mostra a figura. Eles caminham em linha reta, ambos com velocidade de 6 km. Qual será a distância entre eles 1 minuto após a partida? Rapaz, os meninos têm um GPS, hein? Vamos lá. Andar em linha reta a exatos 6 km por hora. Eles partiram de um ponto P, aqui, ó, lá onde está o poste, P de poste, e se afastam em direções que formam um ângulo de 60 graus. Como já está indicado ali no desenho, né? Qual será a distância que entre eles 1 minuto após a partida? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar um ponto genérico. Se eles estão andando à mesma velocidade, concordam comigo que a distância deles até o ponto P, eu vou chamar de L, tem que ser a mesma? Porque eles estão andando à mesma velocidade e partiram do mesmo ponto. Então, essa distância deles até o poste é a mesma. A gente tem um ângulo de 60 graus entre eles. A gente pode fazer uma reta certinho no meio da distância, bissectando o ângulo, fazendo a bissetriz do ângulo. Bissetriz significa corte duplo, né? Que é dividir no meio. Literalmente, a gente está fazendo uma secção, um corte bi duplo, um corte duplo aqui, né? Bom, então aqui a gente tem 30 graus nesse triângulo de cima, e 30 nesse de baixo. A gente colocou uma reta aqui, certo? Bissectando esse ângulo. A distância que esse menino andou em relação a essa reta aqui, e aqui esse menino andou em relação a essa reta, tem que ser iguais. Vou chamar de Dzinho. Tá? Porque eles estão à mesma distância do poste, o ângulo aqui é o mesmo, e aí a gente fecha um triângulo aqui, retângulo, e aqui um outro triângulo retângulo, certo? Com isso a gente consegue calcular essa distância Bzinho, e se a gente somar essas duas distâncias, a gente tem a distância de um até o outro. Então a distância que a gente está procurando nesse esquema que eu desenhei é 2Dzinho. E aí a gente pode pegar esse triângulo aqui menorzinho para usar as relações trigonométricas. Rapaz, que triângulo ruim. Vamos desenhar de novo, né? Vamos desenhar um outro triângulo. Para desenhar as relações trigonométricas entre eles. Aqui a gente tem um ângulo de 90 graus, aqui a gente tem 30 graus, que é a bissetriz de 60 graus, né? Aqui a gente tem a distância L e aqui a gente tem a distância B. Pergunta, qual é a distância L? A distância L é o quanto eles caminharam após 1 minuto, concordam? Eles estão a 6 km por hora, 6 km por hora, e eles calcularam por 1 minuto, vezes 1 minuto. Ué, mas como que a gente vai fazer essa conta? Porque aqui está em minutos, aqui tem horas. A gente faz o seguinte. A gente pode usar equivalentes a nosso favor. 6 quilômetros. Você está vendo que as medidas aqui estão em metros? A gente quer trabalhar com metros. 6 quilômetros são 6.000 metros. Ó, a gente já resolveu um problema. Apareceu o metro aqui. Agora a gente tem outro problema. Aqui tem hora e aqui tem minuto. Vamos fazer o seguinte, 1 hora não são exatamente 60 minutos? A gente pode substituir 1 hora por 60 minutos. Por exemplo, a gente pode escrever 1 dúzia de ovos, ou a gente pode escrever 12 ovos, certo? Isso não é equivalente? Então a gente não pode substituir um pelo outro? É a mesma coisa. 1 hora a gente substitui por 60 minutos, certo? Deixa eu apagar aqui. A gente vai pegar essa velocidade e multiplicar pelo tempo, certo? Ué, se eu estou correndo a 2 km por hora durante 1 minuto, qual é a distância que eu vou ter?
A distância vai ser essa. A gente pegou essa velocidade, transformou em metros por minuto para a gente poder cancelar o minuto aqui, ó. Quando a gente cancelar o minuto, vai ficar um número, né? Ó, esses números estão multiplicados. E ao lado deles vai ficar uma unidade. Essa unidade é o metro, que é uma unidade de distância, que é a que a gente está querendo usar aqui, ó, na resposta, né? Por isso que eu fiz essa transformação, tá? Então, basicamente, aqui cortando tudo, os meninos andaram na direção L 100 metros cada um. De acordo com as nossas contas aqui, fazendo as simplificações, sobrou 100 metros, certo? Agora a gente pode substituir essa distância de L por 100 metros, aqui no nosso triângulo, né? E a gente pode calcular a distância D. Se você souber relações trigonométricas aqui, você pode calcular a distância D com o seno do ângulo de 30. Porque o seno do ângulo vai ser o cateto oposto, que é esse aqui, ó. O que é cateto oposto? É o lado oposto ao ângulo, tá? É esse aqui. Esse é o lado oposto ao ângulo, certo? Aqui está o ângulo, aqui está o cateto oposto. A gente vai ter a relação entre o cateto oposto e a hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado desse triângulo. A relação entre o cateto oposto e a hipotenusa é igual ao seno. Então a gente vai ter o seguinte, vou dar uma apagada aqui, ó, embaixo, que a gente já pegou a distância L que a gente queria, tá? Para poder usar esse espaço. A gente sabe que o seno do ângulo de 30 graus, ele tem que ser igual, nesse nosso triângulo, ao cateto oposto, que é D, sobre a hipotenusa, que é L. O seno de 30 graus, ele é famoso por ser conhecido com um valor numérico, né? Tem algumas pessoas que decoram com uma tabelinha, tem várias formas de você chegar nesse valor. Se eu não me engano, o seno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. E esse valor tem que ser igual a D dividido por 100 metros. Certo? Se eu tiver certo aqui com a informação do seno de 30 graus, né? Seno de 30 graus não parece ser 3 meios, né? Não é 3 meios. Seno de 30 graus é 1 meio. Depois eu vou fazer uma aula explicando o porquê disso, de uma maneira um pouco mais visual. E aqui eu vou só usar o esquema que eu uso para saber se seno de 30 é meio ou raiz de 3 sobre 2. O seno de 30 é meio. E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Bom, com isso aqui, a gente consegue achar o valor de D. Com essa relação aqui, a gente pode fazer uma multiplicação cruzada, várias formas de achar o valor, mas basicamente D vai ser 100 metros sobre 2, que é 50 metros. Vamos lá. D é 50 metros. E a distância que a gente está querendo do exercício é 2D. Então, 2D tem que ser 2 vezes 50 metros. Então, 2D é 100 metros. Portanto, essa distância aqui, ó, que é a distância dos colegas depois deles caminharem aí, é de 100 metros. Então, se eu não tiver errado nenhuma continha, resposta D, 100 metros. Bora para o próximo exercício.